TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá amigos, bem-vindos ao Expressão Musical. No programa de hoje nós vamos falar de rock, rock pesado. A gente tem a honra de receber a banda Coldness, que já tem história na cena rock de Fortaleza, mas que está passando por um novo momento e conquistando cada vez mais espaço, não só em Fortaleza, mas como uma referência do rock no Brasil. Ao meu lado, Lenine Matos, nesse primeiro bloco, vocalista da banda Coldness. Lenine, é um prazer tê-lo aqui no Expressão Musical. Cara, prazerzão estar aqui, muito legal aí o espaço, a Expressão Musical, vamos aí. Lenine, primeiro conta pra gente como foi o teu ingresso na banda. A Coldness existe, o projeto, desde 2002, mas o Lenine é um vocalista que entrou esse ano ainda na banda. Como foi esse processo de você entrar na Coldness? Cara, eu tava em casa, né, nas redes sociais aí, até que o George me contactou, perguntando se eu tinha interesse em fazer um teste para entrar na banda. Eu falei que atualmente eu não tava com essa vibe de música e tal, mas que fiquei interessado de conhecer as músicas. Ainda falei isso, né, rapaz? Me mostra aí as músicas, passa aí o material que, se eu gostar, eu vou fazer o teste. Então foi mais ou menos assim que se deu a minha ida, né, para fazer o teste. Então eu gostei das músicas de cara, achei as músicas diferenciadas e foi crucial para que eu pudesse pelo menos fazer o teste, né? E quando você recebeu a notícia de que você era o novo frontman da Coldness, como é que foi esse momento? Cara, eles me chamaram para conversar, né? Porque na verdade algumas pessoas foram fazer o teste. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, você nunca sabe se foi bem, se foi mal, né? O pessoal deixa tudo na dúvida. Então basicamente eles me chamaram para conversar. Eu achei que era mais uma conversa ou mais uma reunião, alguma coisa do tipo. Então eles disseram que você tá na banda e tal, né? Abriram o champanhe e foi tudo certo, deu tudo certo. Fala um pouco também da tua formação como músico e do estilo da banda no momento. Cara, eu sou um cara que toco guitarra desde moleque, não sei te dizer nem quando eu comecei, né? Mas comecei tocando guitarra, aprendi com um colega os primeiros acordes, fui aprendendo a tocar, tentei formar várias bandas, aquela coisa toda que todo mundo passa, e até um certo momento eu comecei a gostar de cantar, fui atrás de entender como é que é o canto para ajudar nos back vocals da minha banda na época, a Metáfora. E na época que eu estava estudando, fiz algumas aulas particulares, né? Acabei me interessando por essa área. Mas minha formação é autodidata mesmo, ou alguns professores particulares que eu tive aula e tal, para entender um pouco de campo harmônico, nota, essas coisas, né? Agora, Lenine, como foi essa transferência do guitarrista para o vocalista Lenine Matos? Pois é, cara, como eu estava falando, eu sempre toquei guitarra, desde moleque, né? Tentei formar algumas bandas e uma delas, que foi a banda Metáfora, a gente tinha algumas composições, tocava Iron Maiden, aquela coisa, né? A gente tocava muito aqui por Fortaleza, né? Principalmente na área mais na periferia, né? Então até que eu comecei a tentar entender mais o canto para poder ajudar o vocalista nos back vocals e ajudar ele também, que era uma pessoa que estava ali cantando, mas que era uma coisa muito sem estudo, muito sem a parte musical em si. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer aulas particulares, né, com professores, inclusive da UES. Então comecei a desenvolver, acabei encontrando registros da voz que permitia eu alcançar mais notas, permitia eu cantar coisas mais extremas, digamos assim, no sentido da voz mais lírica. Então daí eu peguei gosto pela coisa, acabei querendo formar uma banda. De lá pra cá teve muitas pessoas que a gente tentou formar ali uma banda, mesmo sem nome, né? Até que eu fui convidado para entrar num projeto que tinha, né, como tema ser cover do Dream Theater, era cover, né? Inclusive o George, que é do Coldness hoje, estava nessa banda. Daí, quando desse único ensaio que a gente teve com o George, foi que ele viu eu cantando. Então a banda acabou, o George saiu, entrou outro baixista.
A gente continuou ensaiando com outro baixista, a banda não deu certo, a gente já estava gravando algumas coisas, mas não deu certo. Né? Então eu passei uns 2 a 3 anos parado, sem cantar, até que eu recebi o convite para fazer o teste. Né? Então um belo dia eu estava, né, nas redes sociais, aí o George, exatamente o George, me convidou, perguntou se eu queria fazer o teste para a banda. Então eu disse, rapaz, meu macaco velho, né, com essa coisa de banda e tal. Eu, cara, deixa eu dar uma olhada nas músicas, né, me mostra as músicas aí, se eu gostar eu faço o teste. Foi assim que deu a ida para o teste, né. Agora tu falou da questão do estudo, é muito importante, né, Lene? Não pode ser só a questão do instinto, né, tem também a transpiração, a dedicação. Enaltece essa parte do estudo, como tu falou, ao mesmo tempo que eu te pergunto quais são as tuas principais referências nessa área, no mundo da música. Cara, se você entrar nessa área de metal, você tem que estudar muito. Não é simplesmente chegar lá e fazer, entendeu? Você tem que estudar, tem muita coisa envolvida, né? Você tem técnicas de respiração, outros registros que não é essa voz que a gente fala. Então é difícil, você tem que treinar muito, tem que se dedicar muito. É como se fosse realmente uma coisa, canto lírico mesmo, né? Orquestras, essas coisas. É muito importante para quem quer entrar nessa área. Qual era a pergunta mesmo? As tuas referências. No mundo Bom, da as referências, como eu venho dessa parte old school, que eu falei, né, anteriormente, Iron Maiden, aquela coisa toda, que foi o meu pai que trouxe isso. Meu pai é headbanger mesmo, né, corozão. E aí eu escutava esse tipo de música. Aí um colega meu acabou me mostrando essa área mais heavy metal, melódico, digamos assim. Não é um termo muito legal, mas heavy metal melódico mesmo. E aí foi quando eu conheci o Xamã, né, com o André Matos, né, que pra mim talvez seja a maior referência. Né. A gente não pode deixar de citar jamais Bruce Dickinson, né, entre outros vocalistas também que são muito importantes. E basicamente através desses caras assim que a gente tenta se espelhar. A gente sabe que é difícil, tem muito estudo, é muita dedicação, tem que trabalhar, compor, aquela coisa toda. E minhas referências basicamente são essas duas. Você citou o André Matos. O André Matos esteve recentemente em Fortaleza e a banda que fez o show junto com o André Matos aqui na capital cearense foi a Coldness. Como foi esse momento de estar no mesmo palco que o seu ídolo, né? Cara, pois é o que sempre dizem, né, cara? Quando você se dedica realmente a alguma coisa, o universo ele conspira para que as coisas aconteçam, né? Não que eu jamais ia imaginar que a gente ia abrir pro André Matos, assim, de cara, né? Então eu tava lá, fiz o teste, entrei na Coldness, com 5 meses a gente tava abrindo pro André Matos, eu nem imaginava isso, né? Mas foi demais, cara, foi surreal, então quando a gente ficou sabendo, assim, eu principalmente, né? Então, a gente foi lá graças a Gallery Productions, né, que levou a gente lá, basicamente o Emídio, que confiou no trabalho da banda e trouxe a gente para abrir, jogou nas nossas mãos a responsabilidade de abrir o show do André Matos. E foi demais, o cara é um lorde, realmente é um cara mesmo a ser seguido, é uma referência mesmo. Não só por ele ser um cara conhecido mundialmente, né, como todo mundo sabe, mas também pela história dele, outros projetos que não tem nada a ver com rock, assim, com metal, que ele participou e que teve destaque e tal. E vai ter outra pedreira em breve, né? Vocês também vão abrir o show do Blaze aqui em Fortaleza, né? Outra responsabilidade grande, hein, Lene? Outra responsabilidade também, cara. O Blaze Bailey só foi o ex-vocalista do Iron Maiden, né? Mas também vamos assumir o papel, vamos abrir o show, arrebentar lá. Né? Espero que vocês estejam lá, dia 28 de dezembro agora. Né? Vai rolar também pela Gallery Productions e vai ser animal. Leninho, eu quero te agradecer bastante. A gente no próximo bloco vai falar com outros membros da Coldness, mas eu queria que tu chamasse aí um registro de vocês, o que é que a gente vai ver pro público aí da Coldness em ação. Um vídeo que a gente pudesse assistir. Olha, para começar, o primeiro vídeo que foi lançado pela Vitrine do Rock, né, feito no Cuca, um vídeo que nem foi avisado, a gente nem sabia que ia gravar, os caras foram lá e registraram e soltaram, né, que é um canal bem legal para você acompanhar, várias bandas daqui do Nordeste, inclusive a orquestra também, né, olha, tá lá também, aqui de Fortaleza.
E é um vídeo bastante legal pra vocês verem aí. Então vamos ver a Coldness no Cuca Barra.
Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. Estamos de volta com o Expressão Musical, agora conversando com Gabriel Andrade e Jorge Rolim. Eles também são membros da banda Coldness. Gente, é um prazer recebê-los aqui no Expressão Musical. Prazer é todo nosso, né? Agora, Gabriel, fala um pouco da experiência de como surgiu a banda, né? Até para inspiração de novos jovens que estão começando agora a aprender o instrumento e querem montar a sua própria banda de rock. A minha inspiração de metal foi desde meus 7 anos de idade. Né? Eu lembro pela primeira vez que eu ouvi o The Just For All do Metallica, né? Em vinil ainda, né? E dali em diante eu não parei de ouvir metal, né? Virou mesmo uma religião, né? E em 2002, né, eu já participava de uma outra banda no cenário, que era o Ark of Sin, e eu acabei, apesar de ser um estilo completamente diferente do Coldness, né? Tinha um vocal mais agressivo, mais rasgado, né? E eu sempre tive essa veia heavy metal, né? Até por ser muito fã de Iron Maiden, né? E eu disse assim, não, eu quero formar um projeto agora, uma coisa para tocar heavy metal, né? Um pouco mais da minha essência, né? E aí eu montei um projeto, né? Não se chamava Cold, né? Por incrível que pareça, se chamava Projeto, né? E foi o período de 2002 até 2009, fazendo os ajustes, né? Com integrantes, né? Pessoas entraram, pessoas saíram, né? Encontrar as pessoas certas, né? E em 2009 a gente começou mesmo a banda para valer, né? Lançamos o nosso primeiro EP, que foi o Sense of the Life. E a gente percebeu que a gente precisava de mais uma outra coisa, né? Aí a gente foi e lançou um CD. Já partimos logo para isso, não ficamos com querer ficar lançando EP, demo, essas coisas, né? A gente partiu para o CD, lançamos o CD em julho de 2012, né? O Existence. E estamos aí hoje, né? Fazendo heavy metal, né? Movimentando essa cena aí no Nordeste, né? A terra do forró, né? E a gente fazendo heavy metal no Nordeste. Porque o CD é importante até, né, Gabriel, a gente ressaltar, que não só a questão mercadológica, né, não só de venda, de ganhar dinheiro, até porque a gente sabe como está a dificuldade do mercado, mas é o principal cartão de visita de uma banda, né? A gente precisava disso, né? A gente queria subir o nível, na verdade, né? A gente entendeu que para a gente conseguir alcançar um outro patamar de banda, né? Até experiência mesmo de banda, né? Ser uma banda realmente, né? Não ser apenas amigos que se juntam para tocar no final de semana, né? A gente entendeu que a gente precisava de um CD. E a gente lançou um CD, a gente se esforçou totalmente independente, né, o CD. A gente fez uma prensagem de 1000 cópias, né? Já passamos mais de 300 cópias desse CD, né? Em divulgação, e foi isso, é o nosso cartão de visita hoje, né? E a gente já está aí se preparando já para dar continuidade na discografia da banda e já lançar um outro CD aí já no semestre que vem. Jorge? Não, é isso, exatamente. É importante a gente, na verdade a gente percebeu, a gente estudou muito isso, essa questão, como você falou, né, da importância, o que é uma carreira de um músico, principalmente no nosso ramo, né, do heavy metal, né, do rock. Como é que a gente pode crescer no nosso atual cenário? Como é que a gente pode chamar a atenção? A gente pode ser considerado uma banda que tem uma carreira, que tem uma perspectiva profissional, né? Então, a gente não via outra saída além de realmente abrir as compostas da nossa discografia, no caso, com um CD, um álbum, né? Então, essa foi uma decisão realmente unânime e foi imprescindível para que a gente realmente desse o pontapé na nossa carreira e no nosso foco profissional com a banda, né? Então, exatamente como o Gabriel falou, isso não é uma coisa que vai parar por aí. Né? Independente do próximo CD ser independente também como o primeiro, a gente já tem planos, principalmente pelo fato do Lenin estar com a gente, abrir essa nova era dentro do Coldness, até para tanto internamente quanto externamente para o público, né? E já existe a demanda, então tanto para a gente quanto para o público, todo mundo pede, todo mundo espera esse novo álbum do Coldness, e isso já faz parte dos nossos planos para o ano que vem, como o Gabriel falou. Então é uma coisa que vai acontecer, nós já estamos compondo e
faz parte dos nossos planos e nós vamos lançar esse CD e dar continuidade à nossa carreira. Isso vai acontecer. O Gabriel é o tecladista da banda, né? E o Jorge é o contrabaixista. Como é que acontece esse processo de composição, Jorge, na banda? É uma coisa natural? Você se sente matemático também? Na verdade, o primeiro álbum, como ele, até como o Gabriel falou, pela história que a gente contou um pouco, e se vocês verem a história completa lá no site, vocês vão ver que as músicas, as composições e principalmente a essência do Coldness é uma coisa que veio se construindo ao longo do tempo. Mas é muito baseado numa essência, numa ideologia que o Gabriel acabou trazendo. Então, assim, como normalmente o primeiro material de uma banda acontece muitas vezes, é espólio dessa construção, entendeu? Então, assim, o que acontece? Muitas dessas composições eram ideias melódicas e até estruturas harmônicas criadas pelo Gabriel. Então, você pegar o nosso CD, tem a música, normalmente a maioria delas é feita pelo Gabriel, e a letra tem muitas dele, tem participações do nosso ex-vocalista Rafael Parente. E no caso, no Existence, foi mais ou menos desse jeito. Mas como a banda hoje já está bem mais consolidada, como um quinteto, e principalmente eu como baixista em relação ao Pedro Neto, baterista, o Gabriel em relação ao Wilton, que é o guitarrista, né? E o Lenine trazendo esse trabalho assim, mas diferenciado no vocal, nas linhas melódicas, a gente com certeza já passou a ter uma integração maior em relação à composição. Tanto mim em parte de letras, quanto com o Wilton em parte de melodias. O Gabriel continua trazendo essas estruturas harmônicas, melodias, e a gente continua mantendo aquela identidade, porque pra gente esse sempre foi o foco. Foi que a banda trouxesse uma identidade. Não adianta, a gente não quer, nunca, nossa ideologia nunca foi o Coldness, aquela banda que parece tal. A gente quer chegar no nível que as pessoas falem, é o Coldness, o Coldness, isso é o som do Coldness. Isso aí é Coldness que está tocando, entendeu? E não parece Iron Maiden, parece... Nós temos nossas influências, inclusive cada um da banda são bem diferentes. Vocês podem ver nas nossas descrições, os perfis lá no site. Mas, com certeza, o nosso ideal sempre foi trazer a essência Coldness e fazer disso uma referência para o heavy metal nacional. Gabriel, como é que as pessoas quiserem conhecer mais da banda? Quais são os caminhos de comunicação para chegar ao trabalho de vocês? Olha, o primeiro é o site oficial, que é o www.coldness.com.br. Segundo é a nossa fanpage no Facebook, né? Você pode digitar lá Coldness Band, que você vai encontrar nossa fanpage lá. Curta a fanpage também, né? Para aumentar um pouco nossos likes lá também. E tem o SoundCloud, que as pessoas podem ouvir algumas músicas do Existence, né? Que é soundcloud.com/Coldness. Lá ele encontra tudo nosso, né? Todo o nosso material. E se quiser falar com a gente também, é só adicionar a gente lá no Facebook, lá, que a gente está lá para trocar ideia com o pessoal e fazer isso acontecer. Quem quiser adquirir o Existence físico ainda tem, né? Pode adquirir aqui na Planet CDs, né? Tem o Existence aqui na Planet. E nos nossos shows a gente tem expondo CDs e camisas da banda também, né? As pessoas podem chegar e adquirir o nosso trabalho. Jorge, tu queria fazer uns agradecimentos também? A gente só queria agradecer, principalmente aqui no momento, ao Márcio e todo o pessoal da Planet por ter cedido esse espaço para a gente fazer a nossa entrevista. E a gente queria agradecer aos nossos parceiros de sempre, como o Lenine já citou, ao Emídio, que é o produtor responsável pela Gallery Productions, que está trazendo esses shows aqui importantes ao longo dos anos para cá, para Fortaleza, para o Ceará, né? E a gente queria agradecer também o pessoal da ACR, que é a Associação Cultural do Rock, que a gente faz parte aqui na cidade, e todo mundo que vem acreditando, todos os nossos fãs, nossos parceiros que vem acreditando no projeto do Coldness e nessa nova identidade que a gente está tentando trazer, esse reavivamento que a gente está tentando trazer para o heavy metal aqui no Nordeste. Olha, esse aqui é o primeiro CD da Coldness, o Existence. Vocês podem adquirir ele aqui na Planet CDs, mas a gente vai ver agora um vídeo do atual momento da banda, né? Um vídeo gravado recentemente. O que os fãs vão poder conferir da Coldness? Aí um vídeo nosso do For Cause, né? Agradecimento aí ao pessoal da CR, né? Chama On a Great Speech.
Obrigado pela atenção, obrigado, Jorge. A gente que agradece pela oportunidade, está dando esse espaço para o heavy metal, né? Principalmente aqui o heavy metal feito aqui no Ceará, no Nordeste do Brasil, né? Muito obrigado mesmo, de coração, por esse espaço. Essa missão é nossa. Obrigado. Confiram agora Coldness no Forcaus 2013. Nós somos a banda Coldness e essa próxima se chama On a Great Speed.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.